Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Retornamos aos estudos da Lei Orgânica do Distrito Federal e hoje nós vamos falar sobre artigos muito importantes. Primeiramente, nós vamos ver algumas vedações que são aplicáveis aos deputados distritais e depois vamos falar do que pode acarretar a perda do mandato, o que pode ou não acarretar a perda do mandato. E convido a vocês também, convido a todos a adquirir o nosso curso de 170 questões comentadas e inéditas, tanto do regimento interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal e também a Lei Orgânica. São 170 questões comentadas e inéditas em PDF e vídeo para você adquirir pelo site eleitoralcombruno.com.br. Tudo bem? Vamos então falar sobre, primeiramente, o que é vedado aos deputados distritais. Nós temos dois tipos de vedações: aquelas que serão desde a expedição do diploma e as vedações desde a posse. Então veja, desde a expedição do diploma, os deputados distritais eles não poderão firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária do serviço público. Pausa. Veja que nós estamos falando aqui de firmar ou manter contrato. Mas tem exceção? Tem, exceto quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes, que são aquelas famosas cláusulas de adesão. Por exemplo, um contrato de telefonia, que já existem cláusulas prontas, cláusulas próprias daquele contrato, cláusulas que se aplicam a todos, as chamadas cláusulas uniformes. O deputado distrital ele pode manter contrato dessa forma. Caso contrário, ele não poderia ter um contrato de internet, por exemplo, e pode. Então, aí, a única exceção de firmar ou manter contrato são para aqueles contratos que tenham cláusulas uniformes ou cláusulas de adesão. B. Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis ad nutum, que são aqueles de livre nomeação e livre exoneração das mesmas entidades citadas na linha A. Então, desde a expedição do diploma, firmar ou manter contrato, aceitar ou exercer cargo, função ou emprego. Nós temos agora as vedações que serão aplicáveis desde a posse. Quais são elas? Ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público ou nela exercer função remunerada. B. Ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis ad nutum. Então veja, a linha B do inciso 1, que é desde a expedição do diploma, fala-se em aceitar ou exercer cargo. Na linha B do inciso 2, ocupar cargo ou função nas mesmas entidades citadas anteriormente. C. Patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades que nós mencionamos, todas aquelas entidades da administração indireta, e ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo. Tá? Então, essas são as vedações, desde a posse e desde a expedição. O que eu sugiro para você? Grave aquelas que são desde a expedição. O que sobrar é desde a posse. Tá certo? Para você gravar, eu sugiro que pegue essas palavrinhas que eu circulei, que aí facilita na hora de você gravar essas vedações. Bom, o que vai acarretar a perda do mandato ao deputado distrital? 1. Que infringir qualquer das proibições que nós acabamos de falar, então que infringir qualquer das vedações. 2. Cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar, procedimentos estes previstos no próprio Código de Ética. 3. Aquele que deixa de comparecer em cada sessão legislativa, aí eu falo de um ano, né? A gente pode equiparar a sessão legislativa como se fosse um ano civil para nós, mas eles chamam de sessão legislativa. A terça parte das sessões ordinárias, salvo se houve licença ou missão autorizada pela Câmara. Então, olha, deixar de comparecer em cada sessão a terça parte das sessões ordinárias, salvo licença
ou missão autorizada pela Câmara. 4. Que perder ou tiver suspensos os direitos políticos. 5. Quando decretar assim a Justiça Eleitoral. 6. Que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Ou 7. Que utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou improbidade. Veja que nós temos aqui uma equiparação com aquelas causas também de perda de mandato do deputado federal na Constituição. Não é? O que eu considero mais relevante nesse artigo 63 é esse inciso 3, o inciso 1, que sempre menciona ao artigo 62, e também ao inciso 6, aquele que sofre uma condenação, mas não é qualquer condenação, é uma condenação com sentença transitada em julgado, perderá o mandato. Tá? Parágrafo 1º do 63, é incompatível com o decoro, além dos casos previstos no regimento, o abuso das prerrogativas asseguradas ao deputado distrital ou a percepção de vantagens indevidas. Esse parágrafo 1º, ele apenas nos informa que, além daquilo que está disposto no regimento acerca do decoro parlamentar, aquele deputado distrital que abusa das suas prerrogativas, daquele poder que ele possui, aquele que percebe vantagens de forma indevida, também acarreta o decoro parlamentar previsto nos incisos do artigo 63. Parágrafo 2º. Nos casos dos incisos 1, 2, 6 e 7. Então, vamos lá. 1. Que infringe as proibições, aquele que for declarado incompatível com o decoro parlamentar, aquele que sofre condenação criminal transitada em julgado, aquele que utiliza-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou improbidade, a perda desse mandato é decidida por maioria absoluta dos membros da Câmara, em votação ostensiva, com provocação da mesa diretora ou de partido político representado na casa, sempre assegurada o quê? A ampla defesa, tá bom? Parágrafo 3º. Nos casos previstos nos incisos 3 a 5, que não foram mencionados, né? Aquela ausência em cada sessão legislativa, o comparecimento, aquele que perder ou tiver suspenso os direitos políticos, aquela decretação pela própria Justiça Eleitoral, a perda declarada pela mesa de ofício ou mediante provocação de qualquer dos membros da Câmara ou de partido nela representado, assegurado ampla defesa. Então, para essas hipóteses, basta o ser de ofício pela própria mesa diretora, não é? E a perda desse mandato ou provocação de qualquer dos membros. Então, não é necessário, portanto, a maioria absoluta, como nos incisos 1, 2, 6 e 7. Esses parágrafos você precisa gravar. A renúncia de deputado distrital submetido a processo que vise ou possa levar à perda do mandato, nos termos deste artigo, terá seus efeitos suspensos até as deliberações finais de que tratam os parágrafos 2º e 3º. Então, olha, para que haja renúncia, né, em relação a esse processo, porque muitas vezes o deputado ele quer renunciar antes que tenha a decisão. Não, o parágrafo 4º é muito claro. Ele só pode renunciar quando, olha só, a renúncia de deputado distrital submetido a processo que vise ou possa levar à perda do mandato, nos termos deste artigo, terá seus efeitos suspensos até as deliberações finais das previsões do parágrafo 2º e do parágrafo 3º, tá bom? Quem que não perde o mandato de deputado distrital? Aquele que foi investido na função de ministro de Estado, secretário executivo de ministério, secretário de Estado, administrador regional, chefe de missão diplomática temporária, quem mais? Dirigente máximo de autarquia, fundação pública, agência, empresa pública, sociedade de economia mista, aquele que for licenciado pela Câmara por motivo de doença ou para tratar sem remuneração de interesse particular, desde que neste caso, ou seja, no caso de tratar de interesse particular, o afastamento não ultrapasse a 120 dias por sessão legislatura e não por sessão legislativa e não pela legislatura toda, tá bom? Então essas são as hipóteses em que os deputados distritais não perdem o mandato. O suplente, ele será convocado no caso de vaga de investidura nas funções previstas neste artigo
ou de licença superior a 120 dias. Então, vaga, investidura nas funções que nós acabamos de citar no inciso 1 do 64, ou se a licença for superior a 120 dias. Ocorrendo vaga, não havendo suplente, será feita a eleição para preenchê-la, se faltarem mais de 15 meses para o término do mandato. Então, faltou mais de 15 meses para o término do mandato, faz jus uma nova eleição. Se faltam menos, não é necessário nova eleição. Na hipótese do inciso 1, que são todas essas funções que nós citamos do 64, o deputado distrital poderá optar pela remuneração do seu mandato. Tá bom? A gente então fecha as hipóteses de perda de mandato, as vedações, e a gente continua os nossos estudos na lei orgânica para o cargo de técnico legislativo, o cargo 3. Qualquer dúvida você já sabe, é só nos procurar pelo e-mail, pelo Instagram, por qualquer meio que facilite o seu contato. Bons estudos e até o próximo vídeo.